Olá, boa noite. Seja muito bem-vinda a essa conversa, esse bate-papo gostoso em pleno sabadão à noite, mas vai valer a pena. Para quem não me conhece, ó, mamãe aqui acabou de entrar. Mãe é mãe, né? A primeira a entrar. Para quem não me conhece, eu sou Gisele Soldri, eu sou psicóloga e eu faço atendimentos em consultório. Boa noite, Renê. Boa noite, Mari. Minha convidada chegou. Eu sou Gisele Soldri, psicóloga, além dos atendimentos clínicos em consultório. Minha missão aqui, a minha contribuição aqui com você na rede social, no Instagram, o meu foco aqui é ajudar. Direcionar, uma palavra mais bonita do que ajudar, é direcionar mulheres para fazer uma transição de carreira, mas não é transição de carreira em CLT não, ajudar a fazer currículo, preparar para entrevista, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, não é nada disso. A minha missão é direcionar você para trilhar um caminho próspero e autêntico fora da CLT. Se você quer ser autônoma, se você quer empreender, se você quer colocar o seu projeto no mundo, eu sou a pessoa que vai direcionar você para essa jornada. Se você ainda não se inscreveu, segunda-feira vai começar o meu curso gratuito, que é a Jornada da Autodescoberta Profissional. Então vai ser do dia 4 ao dia 7 de outubro. Serão atividades práticas, um pouquinho de teoria, só que mais práticas, muitos insights para ajudar você a clarear o seu caminho profissional. Muita gente fica aí, sabe, andando de lado, se arrastando num trabalho chato da CLT, ou mulheres que ficaram em casa por conta da maternidade, não estão conseguindo retomar para o mercado de trabalho, estão perdidas. Mulheres que sentem que estão jogando fora o seu potencial. Então eu quero você lá na jornada, ao mesmo que você já fez a tua transição de carreira, mas ainda não engrenou, ainda tá com alguns medos aí, tá com falta de estratégia, você vai aproveitar bastante. Então, se inscreve agora na Jornada da Autodescoberta Profissional, permaneça lá no grupo, porque é lá que você vai receber os PDFs, os bônus e os materiais das aulas. Mas agora, vamos ao que interessa. Deixa a Netflix para depois, deixa a pipoquinha, o vinhozinho, a cervejinha para mais tarde, porque agora a gente vai vamos ter uma conversa aí que pode mudar o rumo de algumas decisões, aí o rumo da sua vida financeira e da sua vida profissional. Eu convidei a especialista Mari Loliato para falar sobre dinheiro, mais especificamente dinheiro emocional. Por que que eu te convidei a Mari e não alguma outra pessoa? Porque a Mari, ela tem todo um foco também, o trabalho dela é todo voltado para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal, conectando com essa parte de organização financeira. A organização, a relação com o dinheiro está totalmente ligada as nossas relações, a relação da gente com a gente mesmo, ligado à carreira, ao sucesso profissional, tudo. Então, agora eu vou chamar a nossa convidada, Mari. Mari já tá aí? Já! Oi, Gi, Olá! tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bom? Oi, meninas, vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Eu tô te vendo, te ouvindo bem. Ah, então tá bom, porque eu coloquei hoje aqui de um jeito diferente e não sabia se ia dar certo. Tá ótimo, tá perfeito, Mari. Seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz, muito empolgada aí, curiosa, né, para o que você trouxe para nós aqui nesse sábado à noite. Vamos conversar sobre dinheiro emocional. Primeiro, Mari, você pode se apresentar, contar o que você faz? Tá bom. Então, boa noite. Primeiramente, obrigada, Gi, pelo convite. Eu amo fazer live em conjunto, ainda mais com profissionais que eu gosto, conheço e admiro, como é o caso da Gi. E tem muito a ver, né, psicologia e dinheiro, mas eu já chego lá.
Então, para quem não me conhece, eu sou a Mari Lolato. Eu trabalho com finanças pessoais para mulheres e trabalho com finanças para pequenos negócios. Então, é bem o nicho também que a Gi atua, né? Porque a Gi ajuda mulheres que vão começar a empreender ou se tornar autônomas. Eu trabalho com essa parte financeira também. Porque às vezes as pessoas acham que por serem autônomas ou terem pequenos negócios, elas não precisam lidar com a gestão financeira. E eu trabalho para dizer, olha, a gente precisa cuidar da gestão financeira também e eu ajudo nisso. Mas hoje, né, quando a Gi me convidou para falar sobre dinheiro emocional, a gente vai falar mais focado em finanças pessoais, tá? É isso, né? Me apresentei bem brevemente. Aonde eu estou mais presente é aqui no Instagram, mas depois eu falo mais das coisas que eu ofereço. E é um prazer estar aqui, gente. Já que você se apresentou, tem umas curiosidades aí sobre você. Se você puder contar rapidinho, eu acho interessante o que você fazia antes. É verdade. Gente, eu fui bailarina e professora de dança do ventre. Até eu tô vendo que tem 2 fotinhos minhas aqui, ó, de bailarina que estão aparecendo. Porque eu fui muitos anos, eu trabalhei. Na verdade, eu sou formada em pedagogia, então eu venho da área de humanas. E eu trabalhei muitos anos como bailarina e professora de dança do ventre. Oi, Ana, que bom que você tá aí, Ana, Tati. A Tati, a galera do Tetris. Que gostoso. Aí eu coloquei lá no grupo agorinha, que a gente estava ao vivo. Que bom que as meninas estão entrando. Então, a curiosidade maior é essa, porque muita gente foge de números, né? Acha que é uma área de exatas e foge, não quer. E, na verdade, quando a gente fala de dinheiro, a gente está muito mais falando da área de humanas e de pessoas do que da área de exatas. E eu sempre conto o meu exemplo, né? Porque eu sou da área de humanas, eu vim da área de humanas. E por isso que dinheiro é muito emocional, porque a gente está falando, né, de pessoas. Eu acho que a curiosidade era essa, né, Gi, que você falou? Sim, sim. Exatamente. Porque foi até o que me chamou a atenção, que eu tive vontade de convidar você, né? Porque você não é uma pessoa que originalmente de cálculos, de exatas. Porque é isso, dinheiro está totalmente ligado a emoções. Dinheiro é humanas, né? Então, eu achei muito bacana você ter essa pegada voltada para o autoconhecimento, porque não adianta trabalhar de modo seco, né? Com organização financeira, gastei tanto, ganhei tanto. Boa noite, Suzana, boa noite todas aqui. Boa noite a todos. Oi, Su, boa noite. Boa noite, geral. Vontade que dá de falar o nome de cada uma, que eu estou muito feliz de ter vocês aqui. Mas fica valendo aí o nosso boa noite, geral. E então é isso, Tati, Mari. Essa questão da relação com o dinheiro, né? Então, o que você... Por que esse tema dinheiro emocional, né? Fora essa questão, né, das emoções estarem ligadas aí com a forma com que a gente recebe e gasta o dinheiro, fala mais um pouquinho. Sim, porque, por exemplo, o meu trabalho, né, que a Gi estava mencionando, ele é muito pautado por 2 pilares que eu chamo, assim, nas finanças pessoais, né? Do aspecto técnico do dinheiro, que é quando a gente vai entender quanto guardar, quanto gastar, quanto investir, juros e tudo mais, parcelamento e tal. E o outro pilar, que é o que eu chamo do pilar emocional, que é disso que a gente está falando aqui na live de hoje. O que significa, é um tema muito amplo, mas que eu vou falar algumas coisas bem legais aqui. E um deles é a gente olhar para dentro, como a Gi estava falando, né? Por isso que não tem uma fórmula, assim, quando tem cliente que me pergunta, mas quanto que eu gasto aqui? Eu não tenho como responder isso, porque a gente está falando de individualidades, então a gente está falando sobre o que é importante para cada uma de nós. Assim como, para algumas, é mais fácil fazer algumas coisas em relação ao dinheiro e é mais difícil fazer outras. Então, olha como a gente está falando sempre dessa questão da individualidade, né? E a parte das emoções, eu vou dar aqui um exemplo que fica mais fácil de entender, né? Pra gente ver como o dinheiro é emocional. Se ele não fosse emocional, vocês concordam que, assim, todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, não é verdade? Do mesmo jeito que todas nós sabemos que pra gente ter mais saúde, a gente tem que dormir melhor, se alimentar melhor, fazer atividade física, não fumar, não beber em excesso. Mas o fato da gente saber racionalmente algo não faz com que a gente tome aquela atitude. Porque se assim fosse, eu até acho que nem precisaria de psicólogo, né, Gi? Eu fico pensando se a gente conseguisse, olha, né? Hoje mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, né, não é paciente, nada, né, pessoa conhecida do dia a dia, e essa pessoa tava com uma questão com o filho, né? Aí a pessoa chegou para mim e falou assim, como que eu resolvo isso? Aí eu devolvi com uma pergunta.
A pessoa falou, tá bom, mas você não tem uma forma de resolver, um passo a passo? Por que você é psicóloga, então? E entra bem nisso, né? O ser humano, né? A nossa mente, o nosso psiquismo não é exato. Exatamente. Aliás, Então, se há um fosse tão gap. simples, não é nem que não precisaria de psicólogo, talvez a gente nem estaria nessa existência. Porque a gente está aqui para se desenvolver, né? Para trabalhar É nossas verdade. emoções, não é? Com certeza, porque há um distanciamento enorme entre aquilo que a gente sabe que deveria fazer e aquilo que de fato a gente consegue fazer. Porque se assim fosse, o meu trabalho também seria em outra direção. Eu bastaria falar para o cliente, olha, gasta assim, assim, assado e não gasta, mas a gente está falando de algo muito complexo que é do ser humano, né? De nós. Então, as emoções entram nesse aspecto, né? Então, às vezes a gente quer fazer algo, mas não consegue. A gente tem um desejo de longo prazo, mas ele entra em conflito com o desejo de imediato. Então, assim, a gente está o tempo inteiro com as nossas emoções atuando entre aquilo que a gente gostaria de fazer, entre aquilo que a gente deveria fazer, entre aquilo que de fato a gente consegue. Então, assim, diariamente eu recebo mensagens no meu direct. Mari, eu gasto demais. Mari, eu tô endividada. E assim, e a palavra assim, a palavra da vez não, mas assim, a palavra mais presente nesses depoimentos, nesses relatos que eu escuto, né, de quem não passou pelo processo de consultoria e tal, é muito frustrante. Eu tô muito frustrada, né? Então, por isso, como as emoções, elas estão o tempo inteiro atuando nas nossas decisões, naquilo que a gente consegue fazer. E o que é pior, assim, aquilo que a gente vai alimentando de emoções sobre nós mesmas, né? Então, assim, eu tento cuidar do meu dinheiro sozinha, eu não consigo, eu me sinto frustrada. Daí eu tento de novo. Como que isso vai minando também a nossa autoconfiança e vai, inclusive, trazendo uma sensação bem equivocada de que a gente não vai conseguir resolver, né? E é isso que eu falo, que é bem perigoso, assim. Eu sempre digo, a gente consegue fazer várias coisas sozinhas. E aquilo que a gente não consegue, tá tudo bem, né? E eu acho que dependendo do estágio que a gente tá ali ao lidar com as nossas finanças, é mais do que importante, assim, faz-se muito necessário pedir ajuda, né? Claro, eu trabalho com isso, estou à disposição para quem quiser pedir ajuda para mim. Mas não é só para mim, né? Assim, encontre o profissional, a profissional que você tenha confiança, mas assim, ficar patinando num problema, né, Gi? Você deve acompanhar vários tipos de problema no seu consultório. Quando a pessoa não procura ajuda para um determinado problema e ela patina nele, além dela não conseguir resolver, ela ainda acaba tendo esse segundo problema, que é de acreditar que ela não é capaz e que ela não vai conseguir. Isso, exatamente. Esse problema... Potencializa, né? A frustração de acreditar que ela não é capaz de resolver, né? De lidar com um problema financeiro, um problema emocional, um problema de relacionamento, acaba tomando uma proporção até maior do que o problema em si, né? Enquanto você falava, né? Eu estava aqui pensando, você falou da questão da autoconfiança. Quando a pessoa realmente ela não consegue se organizar com dinheiro, quando ela acaba gastando mais do que ela ganha, quando ela perde o controle, quando ela faz empréstimos indevidos, ou ela toma empréstimo, ou aquela coisa de emprestar o cartão, né? Para não negar. Existem muitas nuances aí, muitas situações, aí, muitos enroscos, né? Que a pessoa pode se envolver por conta de dinheiro e consequência das suas emoções e que abalam a autoconfiança. Fazendo um link com o tema com essa questão de transição de carreira, de mudança de carreira, tem o medo de ficar sem, o medo de investir, o medo de faltar, o medo de não dar conta impacta absurdamente na transição de carreira. E o quanto a pessoa acredita que... Eu não estou falando para ter pensamento mágico, porque isso é infantilidade. Mas o quanto a pessoa acredita na capacidade dela, né? Não, eu vou encarar tal projeto e na hora certa eu vou, né, investir minha energia, meu trabalho, vou investir meus esforços, uma hora isso vai vir. Agora, se a pessoa tiver confiança nisso, né, que isso vai vir, ela vai. Mas se ela não confia nela mesma, ela vai também entrar nessas fantasias, fantasias não, que acaba sendo real, né? Nesses medos aí financeiros. Eu não vou ter retorno nenhum, né? E aí isso começa a se potencializar, as pessoas vão perceber, eu vou ter vergonha. Gente, dinheiro envolve um monte de coisa, envolve vergonha, envolve tabus, né? Culpa, muitas pessoas têm vergonha de falar de dinheiro.
bloqueio com vendas. Sim, Pessoas muito. que têm bloqueio com vendas falam assim, ai, eu não vou oferecer o meu produto, o meu serviço, porque vão pensar que eu quero vender. Gente, é óbvio que você quer vender, né? Esse é o Sim, tá negócio. tudo bem vender. Mas vão Sim, pensar que eu sou gananciosa, vão pensar que eu sou interesseira. Enfim, né? sim, É um bololo aí que trava a vida da pessoa em todos os sentidos. Então, tudo está relacionado, né? Dinheiro, sim, emoções, relacionamentos, super. trabalho, a nossa casa, as relações com a gente mesma. Gente, boa noite para quem está entrando. Me fala Boa uma noite, coisa, está Maíra. fazendo sentido? Não está fazendo sentido? Perguntem, coloquem suas dúvidas, seus comentários, fiquem à vontade. Mari, por falar É, nisso, diga. não, eu só ia dizer assim, Gi, que essa questão que você pontuou, né, da falta de autoconfiança, às vezes, para fazer a transição de carreira e para empreender, é importante que a confiança se paute também em alguns comportamentos e planejamentos. Então, por exemplo, né, a gente até estava conversando um pouquinho hoje, eu e você, antes da live, hoje à tarde, que assim, quando a pessoa vai fazer uma transição de carreira, a questão financeira é importante e ela deve ser levada em consideração. Então, no plano, no planejamento, toda mudança tem que ter um planejamento, né? Aliás, várias coisas na vida tem que ter um planejamento. E no Tudo, planejamento de carreira é super essencial que haja um planejamento financeiro, né? Porque com assim, certeza. uma pessoa que é CLT, ela que é diferente de mim e de você, por exemplo, que somos empreendedoras, ela conta com um salário fixo caindo todo mês na conta dela. Independente se esse salário é o quanto ela gostaria, se é muito ou pouco, não importa. É um salário fixo. Quando a pessoa, principalmente, começa a empreender, provavelmente não vai haver um salário fixo nesse começo. Então, assim, como que esse planejamento financeiro que deve acontecer, porque ele é muito importante. Agora, assim, como eu disse, no começo, quando a gente está no início do empreendimento, dificilmente a gente vai receber um salário por ser início. Mas o ideal de ter um planejamento financeiro é que depois de tanto tempo a gente, como empreendedora, também receba um salário fixo, tá? E para isso tem que ter gestão financeira e planejamento financeiro. Mas o que eu quero dizer eu não sei se se eu consegui ser clara, não é por a gente estar empreendendo que a gente não deve ter salário fixo. A gente deve, mas geralmente no começo isso é mais difícil. Então a gente precisa ter ali uma reserva que consegue pagar as nossas contas mensais, enquanto a gente está ali naquele começo de um novo negócio, né? De uma nova carreira como autônoma ou empreendedora, sabe? Com certeza. Tem que ter, sim. Aí eu Planejamento, pensei, fala. não, não posso falar. Planejamento é essencial, né? Para a transição de carreira ou para qualquer coisa na vida. Mari, deixa eu te fazer uma pergunta. Da onde que vem a nossa forma de lidar com o dinheiro? Por que cada um lida de um jeito? Tem gente que tem mais facilidade, mais tranquilidade. Eu vejo que para uma grande parte das pessoas o dinheiro é um fator que gera muita ansiedade. Muitas vezes a alegria da pessoa, a euforia, ou a tristeza, ou a depressão, ou a pessoa, não é que está ligada a dinheiro, mas a pessoa atribui isso a dinheiro, se bem que a escassez financeira, ela também ela gera esses sentimentos negativos, sim, né? Mas conta um Sim. pouquinho pra gente, da onde como que é, na sua visão, né? Da onde que vem a nossa Sim. forma de lidar com o dinheiro? Tá. Ai, boa noite, Rechelen. A Rechelen está diretamente da Itália. Que bom ter você Que aqui. Agora há chique. pouco eu vi a Daiane. A Daiane é minha aluna. A Suzana, que passou agora há pouco, é minha prima, minha aluna e foi minha cliente. Um monte de gente por aqui. Daiane, não sei, não tô conseguindo ler direito. Ai, Boa gente, noite. só um parênteses. E só um parênteses. Quando eu tô fazendo live, eu não sei se eu olho aqui pra Gi, se eu olho aqui pra câmera, se eu olho aqui pros comentários. Eu não vi, eu fico sempre querendo olhar pra todo lugar. Então, a forma com que a gente... Primeiro que a primeira coisa, né, respondendo o que a gente estava me perguntando, a forma com que a gente lida com o dinheiro, ela vem da forma com que a gente olha para ele, né? E a forma com que a gente aprende a olhar com o dinheiro vem da primeira infância, né? E a gente sabe que várias coisas, a forma com que a gente se enxerga o mundo também vem da primeira infância, né? E a psicologia trabalha muito com isso. E a forma de lidar com o dinheiro também vem dessa primeira infância. Ai, obrigada, Su. Ela tá falando que a mentoria foi riquíssima. Eu que agradeço a sua confiança e o processo. Prazer é nosso, Daiane, você tá aqui também, que bom. Muito E essa bem-vindo. forma,
E essa forma, né, que a gente aprende a lidar com dinheiro, ela vem da nossa primeira infância, dos adultos que estavam, né, ao nosso redor, né? São as crenças que a gente aprende sobre o dinheiro, como a Tati aqui bem colocou. Então, ela vem das pessoas que nos criaram. Se a gente foi criado por mãe e pai, ou pelos avós, tios, em orfanato, não importa, assim, sabe? Ela sempre está relacionada a isso. Então, é do que a gente foi escutando sobre o dinheiro, foi do que a gente foi vendo sobre o dinheiro. E assim, a gente pode, né? Depois até que eu quero que vocês que estão aqui assistindo, contem pra gente se vocês lembram de algumas frases que vocês foram ouvindo, né? Porque a gente pode ter escutado muito, olha, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo. E quando a gente fala para as crianças que o dinheiro é sujo, a gente deveria conseguir explicar que a cédula em si, o papel é sujo porque circula em muitas mãos. Mas se a gente não tem esse cuidado de explicar, a gente cresce achando que dinheiro é sujo. Então, como é que eu vou conseguir ter dinheiro e atrair dinheiro se no fundo eu acredito que ele é algo sujo, né? Então, ela vem de tudo aquilo que a gente viu e ouviu. Então, essas frases que eu mencionei são frases bem explícitas que a gente foi escutando. Mas não é só dessas frases explícitas, sabe, Gi e meninas que estão aqui. Então, lembrem das cenas de vocês quando criança, né? Eu já tive clientes, assim, que toda vez que chegavam os boletos pelo correio, havia briga entre os pais. Então, mesmo que a palavra não fossem ditas essas frases relacionadas ao dinheiro, a criança, né, os filhos associaram que, assim, quando o tema é dinheiro, gera briga na minha família, né? Quando tem o tema dinheiro, ele é um tema que causa tensões, que as pessoas se desentendem, que não há conversa sobre. Então, sempre tem essa conotação do negativo, né? Tati, bem-vinda. A Tati do Tetris está aqui, o Sidney está aqui, um querido. Então, a gente vai... E é muito doido, porque, assim, essas crenças que a gente tem sobre dinheiro, elas perpassam tudo que a gente faz com ele. Mas o problema é que a gente não sabe que são crenças, a gente acha que é a realidade. Então, ela fica como se fosse, né, uma coisa natural, quando não é. E ela também baliza ali tudo que a gente faz com o dinheiro. Então, sem perceber, como se houvesse, né, alguém aqui dentro comandando a gente, e a gente vai cometendo, assim... não sei se erros, né? Mas assim, atitudes que nos trazem problemas e que elas vêm de tudo, todas essas crenças, todas essas coisas que a gente vivenciou relacionado ao dinheiro. A gente aprende também quando criança se o dinheiro está relacionado a gênero, né? Então, assim, se só meu pai trabalha e minha mãe não, mas meu pai lida, estou dando um exemplo aqui hipotético. Mas meu pai lida como se o dinheiro fosse só dele, a gente está criando crenças de que o dinheiro é só de quem vai trabalhar fora e recebe o dinheiro. E é só o homem que traz. Exatamente. E assim, então pode ser que eu internalize que, assim, quem ganha dinheiro é que manda em tudo. Isso. Mas, então, assim, tem tantas coisas, gente. Esse tema é riquíssimo. Dá pra gente falar, assim, é riquíssimo. Inclusive, eu tô planejando um curso para falar sobre dinheiro emocional, porque é um tema que eu amo, que, né, é muito... baliza tudo. E aí eu até queria, pegando esse gancho, Gino, que você me perguntou, que vocês que estão aqui assistindo, se vocês podem escrever aqui algumas frases que vocês já escutaram na vida de vocês sobre dinheiro. Fica lembrando, assim, ou as cenas que envolviam, né, essa questão. Olha, a Su está escrevendo aqui, pessoas que passaram por abusos e autoabusos. Justamente, tem muitas famílias também que usam essa coisa do dinheiro como controle, né? Ou um cônjuge com o outro, ou o casal. Filhos. Exatamente, pais com filhos. E também, às vezes, aqueles disparates na família, né? Um irmão que enriqueceu, o outro que ficou pobre, então quem enriqueceu ajuda, e aí o pobre sempre incorporou aquilo como uma realidade para ele, mas na verdade tem muito a ver com a forma com que os dois foram criados. E assim, eu não posso deixar de falar, né? Que o dinheiro, o que ele é? Ele é o símbolo também do merecimento, né? Eu não estou falando de coisas quânticas, né? Eu estou falando agora de dado da realidade. O quanto você permite entrar de dinheiro na sua vida. Não estou falando de lei da atração, não é isso. Mas o quanto você, quando você vai fazer uma entrevista de emprego ou quando você começou a empreender, está empreendendo, quanto você consegue, né, encher a boca e falar um valor que você acha digno, que você se sinta digna. Quantas vezes na hora de passar valor, você não tinha um valor na cabeça e na hora de verbalizar falou metade do valor? Ou a pessoa falou, posso te pagar em
pingado de 500 vezes, aí lá dentro você fala, ai, que droga, né? Pode. E muitas vezes essas posturas com relação a dinheiro é um sentimento de não merecimento por N coisas que aí também já vem lá de trás, né? Culpas e não merecimento, mas isso é inconsciente. Então, isso também se reverbera, se reflete na questão do dinheiro. E gastar demais também, né? Eu não mereço, não posso ter isso daqui, não vou sossegar enquanto não sobrar o último tostão na conta, né? Marci, muito bem-vinda, querida. Saudades de você aqui. Dos meus 6 anos, me lembro do cofrinho. Minha mãe falava que dinheiro tem que guardar. Ela também fazia. Olha que legal. E aí, o que isso repercutiu? Só guardar e você tem algum medo de gastar? Né? Boa pergunta. É muito legal, assim, a Marcelene colocar isso, porque é um conceito importante. Eu até vou pegar um gancho aqui. Por exemplo, muitas crianças cresceram escutando assim, não, a gente quer isso, a gente não pode comprar porque a gente não tem dinheiro. E aí acabava a história. Tem famílias que mesmo sem podendo comprar, ia lá e compravam. Então elas estão ensinando os filhos que elas podem comprar a qualquer momento, que você não precisa batalhar e fazer, né? Que não tem fim, que não tem ônus. Exatamente. Né? Cheque, cartão de crédito é uma coisa que... Cheque nem existe mais, né? Que doida, tô cringe. E tem outras famílias que é isso que eu mais defendo, que a gente possa ter essa atitude mais saudável, que é assim, a gente não tem dinheiro agora, mas o que podemos fazer para ter? Então, assim, o não de agora pode assim, ser o sim de amanhã. E a Marcelene aqui está comentando que ela cresceu com culpa de gastar. Marcelene, eu vou te contar um negocinho aqui para você. Eu estou no seu time. Em recuperação, né? Porque desde que eu comecei a trabalhar com finanças, é isso que eu estou fazendo. Porque a gente estava falando do merecimento, e eu quero muito falar mais sobre essa questão aqui. O merecimento, Gi, e todas vocês que estão aqui, todas e todos, ele vai para 2 lados, assim, que vocês já devem ter visto, assim, na vida de vocês. Tem as pessoas que são muito gastonas e elas atrelam isso ao merecimento, eu já vou falar, e outras ao contrário, que elas não gastam quase nada, e isso também é atrelado ao merecimento. Eu quero muito falar sobre isso. E depois vocês me contem aqui se vocês estão em um desses 2 grupos. Eu já atendi várias clientes que, assim, gente, elas gastam muito, muito mais do que elas poderiam, né? E aí, mas o que elas falam, o que elas contam na cabeça delas para si mesmas quando elas vão comprar? Ah, não, mas eu vou comprar mais essa 10ª bolsa esse mês, estou dando um exemplo hipotético, porque eu trabalho muito, eu mereço. Porque eu tô sozinha faz tempo, eu não tô no relacionamento que eu queria estar. Porque meu chefe brigou comigo essa semana, então eu mereço, eu vou comprar. Só um parênteses, a Tati escreveu aqui, se eu tiver dinheiro, vão me pedir emprestado, dinheiro não traz felicidade. Isso, são as crenças. A Ana também falou uma crença, né, de que ficou rico porque não foi honesto, que essa também é bastante comum. É bem comum mesmo. E aí, quando a gente tem essa crença de ficou rico porque não é honesto, o que faz? Se a gente acredita nisso, a gente não vai atrair abundância e prosperidade. Isso que a Tati está falando também, né? Se eu tiver dinheiro, vão me pedir emprestado, eu não quero que me peçam emprestado, logo a gente acaba... Tudo isso não é intencional, tá, gente? É tudo de forma inconsciente, a gente vai afastando. Vão sentir inveja também, é bastante comum. Sentir inveja. Eu gastava porque mereço. Olá, a Daiane, que é minha aluna, tá aqui falando isso. Eu gastava porque mereço, mas já melhorei depois. Depois do curso, que bom, Daiane, fico feliz. E aí, daqui a pouquinho eu já volto no que a Tati falou de dinheiro não traz felicidade, porque eu também tenho uma coisa bem legal para falar sobre isso. Mas aí, voltando sobre a questão do merecimento. Então, tem muita gente que gasta muito porque ela fica contando essa história na cabeça dela. Não, mas eu mereço e tal. E eu sempre falo para minhas alunas e para minhas clientes, você merece ter dinheiro para coisas que são mais importantes para você, e não para ficar consumindo tudo que aparece na sua frente naquele momento, né? Mas, enfim, então tem esse grupo do merecimento que faz isso. E, por outro lado, tem as pessoas que gastam, que têm dificuldade de gastar porque não se sentem merecedoras. E eu sempre fiz parte desse grupo, tá, gente? Um outro momento eu conto a minha história do como que eu comecei a trabalhar com finanças, mas eu esqueci o nome da moça que contou isso aqui agora. Então, assim, essa coisa do merecimento, ela tá muito atrelada ao dinheiro, porque quando eu tô em desequilíbrio, né, quando nós estamos em desequilíbrio, então, ou a gente gasta muito porque a gente sempre fica contando essa história de que eu mereço, ou a gente tá lá ao contrário, a gente não compra nada pra nós mesmos,
porque a gente está achando que a gente não merece. Então, eu não posso ter uma roupa, eu não posso fazer um passeio. E isso é uma coisa que eu estou trabalhando muito comigo. Eu até preciso contar mais disso aqui nas redes sociais. É um processo que eu estou fazendo e que está sendo muito importante, assim, para mim. Mas, então, essa coisa do merecimento sempre tá aqui. Vamos ver o que a Maíra falou. Na minha infância, eu ouvia muito da minha família que ter prestação consegue pagar, mas não consegue poupar. Ah, exatamente isso. Eu não sei se eu entendi, Maíra. A sua família dizia que era bom ter prestação? Porque é mais fácil pagar a prestação do que poupar o dinheiro, é isso? Mas eu não estou entendendo dessa forma. Eu estou achando que é negativo, né? Faz prestação, você vai conseguir ter as coisas, mas você nunca vai conseguir poupar, né? Eu entendi dessa forma. Né? Deve ser isso. Eu tinha entendido errado. Deve ser isso. Mari, deixa eu só fazer uma observação com relação ao merecimento, né? Tem aquela coisa do eu mereço, né? Ah, a pessoa tá com algum problema, né? Tá, sei lá, desgastada, trabalhou muito, sei lá, eu mereço, né? Vai lá e torra no restaurante, na blusinha, na joia, na bijuteria, na bolsa. Só que tem uma outra questão de merecimento que também é ligado à pessoa que de não merecimento, a pessoa gasta demais, porque inconscientemente ela não merece ter dinheiro. É verdade. Então ela basicamente ela gasta. É verdade. Isso é muito interessante que você falou. Ah, Camila entrou. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Gi, isso é muito interessante que você falou. Você tem toda a razão, porque nessa historinha que a pessoa conta na cabeça dela, vou comprar isso porque eu mereço, ela tá deixando de merecer justamente guardar dinheiro. E assim, né, gente? Para que a gente tem que guardar dinheiro? Não é? Vamos aqui pensar. A gente não tem que gastar todo o nosso dinheiro e nem guardar todo o nosso dinheiro. Porque do mesmo jeito que com saúde, com tudo na vida, a gente tem um pé no presente e um pé no futuro, não é isso? A gente às vezes tem vontade, por exemplo, quem trabalha CLT, tem vontade às vezes de xingar o chefe. Você não vai xingar seu chefe porque você está olhando no amanhã, é o emprego que você precisa manter. Então, todo momento a gente está negociando na nossa cabeça, é uma combinação do presente com o futuro. Eu não vou comer tudo que eu quero agora. Gente, eu amo doce. Quem me acompanha no meu Instagram sabe que eu amo doce. Se eu comer todos os doces que eu tenho vontade, eu não vou ter saúde. Então, a gente tem que, né, o presente e o futuro ali sempre caminhando. Com o dinheiro é a mesma coisa. Então, uma parte a gente gasta e outra a gente guarda. A gente guarda tanto para a gente ter mais segurança de reserva, independência financeira, mas também para realizar desejos futuros, né? Porque os gastos maiores, fazer uma viagem, às vezes fazer uma pós-graduação, trocar de carro, comprar uma casa, etc., a gente precisa juntar o dinheiro. Então é isso que a gente falou. Quando a gente gasta tudo agora e não vai juntando, a gente também está se auto-boicotando e deixando de ter esse merecimento dessa realização futura, né? Então, isso faz total sentido. E tem uma coisa, mas pode falar, Gi, depois eu comento uma coisa que a Tati falou aqui. Não, eu só fui desligar uma ligação que entrou, que eu pus o dedo aqui. Ah, tá, achei que você fosse perguntar uma coisa. Não. E a Tati, né, falou aqui uma frase que é assim, dinheiro não traz felicidade. Eu acho assim que não tem quase ninguém que não tenha escutado essa frase, né? E que era uma outra coisa que eu ia falar. Ah, eu não sei vocês, mas assim, eu já escutei muito a frase. Ai, gente, apagou aqui, peraí. Eu já escutei muito a frase também, que é assim, eu não preciso de dinheiro porque eu já sou rico. E olha só o que embute essa frase, né? Claro que nós temos vários tipos de riqueza, né? Ter muitos amigos, quer dizer, não muitos amigos, ter amigos verdadeiros, ter saúde, morar num lugar confortável e legal, são vários tipos de riqueza, mas nenhuma delas exclui a riqueza financeira. Então não é porque eu tenho amigos, que eu tenho saúde, que eu trabalho com o que eu gosto, que a gente não pode ter a riqueza financeira. Então essa frase, e aliás, essa frase é uma frase que eu particularmente escutei bastante, tá? Assim, eu não preciso de dinheiro, eu já sou rico. Tá, mas eu não posso querer ser rica também financeiramente? Uma coisa não exclui a outra. Claro, e exatamente. Né? E essa frase Só minha luz apagou aqui? Só um minutinho. Ah, tranquilo. Tá. E essa frase, né, que a Tati colocou aqui, dinheiro não traz felicidade, todos nós, acho que escutamos na nossa infância e ainda hoje a gente escuta. E eu também tô para fazer um conteúdo assim sobre isso, porque eu reflito sobre essa frase há muitos anos. Né? Mas dinheiro traz felicidade? E eu acho muito louca, porque essa pergunta em si, ela já embute uma crença muito negativa sobre o dinheiro na minha visão. Vê se vocês concordam comigo. Vocês escutam por acaso a pergunta assim, mas relacionamento amoroso traz felicidade? A maternidade traz felicidade? Morar numa... Mas por que a gente põe em xeque a questão do dinheiro? Por que todos os... Eu tô pegando esses outros exemplos, porque todos nós desejamos um relacionamento amoroso saudável, todos nós desejamos morar num lugar legal,
Todos nós desejamos a satisfação profissional, a realização. Ninguém fala assim, mas realização profissional traz felicidade? Então, mas por que a gente põe em xeque? Exatamente. Então, mas por que a gente põe em xeque o dinheiro? Sim, isso é totalmente diferente de dizer que dinheiro é tudo. Quando a gente fala que quer realização profissional, porque a gente não está dizendo que realização profissional dá tudo, que a amizade dá tudo na vida, porque nada dá tudo, né? Nada dá tudo. Mas eu acho muito doido que a gente, né? Oi, Paula. A Paula também é minha amiga e minha aluna. Bem-vinda. Que bom que você está aqui. Uma coisinha que eu estava pensando, Mari, que você falou dessa questão do dinheiro traz felicidade, né? E a falta dele traz infelicidade. Justamente. Né? Justamente. Não pode ter um plano de saúde digno, falta comida em casa, não consegue pagar as contas, mora num lugar precário, não consegue colocar os filhos numa boa escola. Isso dá para ser feliz passando por esses perrengues? Né? E outra coisa, mas existe uma resistência muito grande, né? Eu trabalho com mulheres, muitas delas já mais maduras, assim, né? Mais de 35, 40 anos que os filhos já estão crescendo, elas ficaram em casa durante um tempo e agora elas querem voltar a trabalhar. Mas muitas delas, quando começam a falar de dinheiro, elas falam, eu não preciso ter dinheiro porque meu marido tem condição. E daí que o seu marido tem condição? Que uma coisa tem a ver com a outra, né? Quando você faz, né? Ganha dinheiro, faz dinheiro, isso é um sinal de reconhecimento, você aumenta a sua autoconfiança, fortalece a autoconfiança, você pode contribuir com causas, com pessoas. Qual é o problema? O que o fato do teu marido estar numa situação boa vai fazer com que você não precise de dinheiro? Né? E agora todo mundo precisa. Sim, agora há casos também, não sei se já chegaram esses casos até você, Gi, mas para mim já chegaram casos assim que há uma competição entre os cônjuges e muitas vezes essa competição é bem velada. O que eu quero dizer com isso? Que há várias relações onde o cônjuge, e geralmente o homem, ele inibe a mulher dela ganhar dinheiro. E eu acho assim, eu escuto falar isso e parece que eu tô no ano de 1970, mas a gente está em 2021 e isso ainda acontece. Então eu não sei se são esses casos, né? A Rachel falou, pais que deixavam de pagar as contas em dias fizeram débitos. Isso prejudica muito os filhos na vida adulta. Vocês pensam assim? Deixavam de pagar as contas. Sim, Rachel, se eu entendi sua pergunta, por exemplo, se a gente tem pais, né? Que se habituam a não guardar dinheiro, a pagar contas em atraso, a pagar juros, eles estão ensinando para os filhos que essa é a forma correta de lidar com dinheiro. E não dá para eu afirmar, né? Os filhos de pais assim repetirão exatamente isso, porque não tem como de afirmar, né? Sim. Mas, assim, vai ter uma disfunção, uma relação não muito saudável com o dinheiro, que pode seguir nessa mesma linha, ou às vezes ir para um outro extremo, né, Gi? Porque na psicologia, né, a gente vê bem isso. Posso falar do meu ponto de vista sobre isso? É assim, tudo que acontece, né, na nossa infância influencia, claro, nas nossas crenças, no nosso comportamento, mas o que a gente vai fazer com isso, aí já é uma outra história. Aí que entra a psicologia. É a questão de... Tem aquela frase que diz assim, não importa o que fizeram com você, mas o que você fez daquilo que fizeram com você. É você aprender, ter consciência, ressignificar e se comportar de outra forma. Então, nada é determinista. Influenciou nas crenças? Provavelmente. Mas agora, você tem consciência o que você vai fazer com isso. Mas sim, né, a forma com que os pais lidam com o dinheiro, fazer muitas dívidas... ou então tá sempre falando, né? Falas assim de escassez, não vai ter, vai faltar, enfim, né? É claro que tudo isso influencia, sim. Só contando um caso rapidinho, né? Uma pessoa conhecida minha, ela nunca vai esquecer uma pessoa que sim, classe média, não eram pobres, não eram ricos, e ela arrumou um emprego que era... Eu sei que o salário era muito ruim, era tipo assim, na PQP... e um salário muito baixo, tá? Vou inventar o salário porque eu não lembro. Vamos supor que era, sei lá, R$500, vai. E era longe, ela era estudante ainda, era uma família que não passava necessidade, tá?
Aí Tá. ela falou assim, ai pai, eu tô fazendo entrevistas, mas esse não vai rolar porque, sei lá, só porque é R$ 500. Aí ele falou assim, filha, mas 500 paus são 500 paus. Então ela ficou com aquilo na cabeça e, tipo assim, uma coisa meio que de aceitar migalha, sabe? Sei, sei, sei. Eu não Tem tô muito a ver falando com. quando a gente está passando. Se a gente está passando fome, sim, você tem que pegar qualquer coisa. Se está na necessidade, você tem que pegar qualquer coisa. Mas num certo momento aí da tua vida também entra na questão de você se valorizar. Não é ficar Claro, fechando portas, né? Mas não sei se claro. deu para entender aí essa Deu, questão, claro. essa comparação. Claro, nossa, por isso que é muito importante a gente sempre ter esse movimento de olhar para dentro de nós e ver quais atitudes que a gente está tendo com o dinheiro que não são boas e tentar descobrir mesmo da onde que vem, né? Por que a gente tem essa forma de lidar e o que a gente pode fazer de diferente para começar a ter atitudes diferentes em relação ao dinheiro, né? E aí eu ia falar uma coisa. Gente, são parênteses, a gente vai ter várias ideias, né? Porque eu e a Gia, a gente preparou vários tópicos, mas aqui a gente vai vendo as perguntas de vocês. E mesmo a interação minha com a Giva, a gente vai tendo mais um monte de ideia. Não, eu não Sim, acredito. Daqui a pouco faz 1 hora que a gente está conversando e nem parece que ainda tem tanta coisa, né? Mari, E então uma posso. coisa. Fala. Não, não, pode falar. Não, é só. Eu ia passar para o próximo tópico, né? Que é como a gente usa o dinheiro para compensar nossas emoções. Mas completa esse raciocínio, o que você ia falar agora. Eu ia falar sobre isso Ah, que mesmo. bom. Então a gente está em sintonia. A gente usa, né? A gente falou agora há pouco, mas eu vou falar mais um pouco. Qual forma que a gente usa o dinheiro para compensar nossas emoções, né? Comprar muito é uma delas. Então, assim, talvez vocês estão aqui se identifiquem. Eu tô muito triste, eu compro. Eu tô muito ansiosa, eu compro. Eu tô me sentindo sozinha, eu compro. E aí, o que acontece é que, além da gente não lidar com as nossas emoções, a gente vai criando um novo problema, que é gastar um dinheiro que muitas vezes a gente não poderia, que a gente nem gostaria, porque às vezes a gente preferia deixar esse dinheiro para realizar outras coisas que são mais importantes para nós, né? E uma coisa muito importante é que, assim, ó, o nosso cérebro, ele é programado para a gente atender nossos desejos de maneira imediata, tá? Tudo. Então, eu tô com vontade desse doce agora, eu como, né? Porque eu fico entre, eu como esse doce agora, eu vou fazer exercício porque eu quero ter mais saúde daqui para frente. Eu compro essa bolsa agora, ou eu guardo esse dinheiro porque eu quero me realizar uma viagem daqui 6 meses. Sempre aquela coisa que eu disse, do presente e do futuro negociando. E o nosso cérebro, ele é programado para atender desejos imediatos, para ter prazer imediato. Então, entre esse prazer imediato e aquele que eu guardo para o futuro, o nosso cérebro sempre vai querer que a gente faça agora, tá? E isso é uma coisa que é igual eu, você, nós e todo mundo. Eu, Agi, todo mundo, porque a gente está falando de aspectos da nossa mente. Somado a isso, a gente tem que entender que a gente está num contexto que favorece muito ao consumo, né? A gente está o tempo inteiro sendo bombardeado de propaganda. Então, é no Instagram, no Facebook, no metrô, em todos os lugares, na televisão, no outdoor. É o tempo inteiro. Assim, uma vez eu até vi a quantidade de anúncios que a gente está submetido a cada dia, eu nem lembro, porque é um número tão monstruoso. Então, veja só, e aí, somado a isso, a nossa falta de educação financeira, até acho que a Tati escreveu aqui agora há pouco, a gente não aprende a lidar com dinheiro. Então, veja, a nossa mente, como ela é programada, mais o contexto social no qual a gente está inserido, e mais a gente não aprender a lidar com dinheiro, e mais a gente não saber lidar com as nossas emoções, é um caldeirão desses 4 ingredientes que dificilmente leva para a gente ter uma relação saudável com o dinheiro, né? Tudo contribui para que não. Exatamente, tudo contribui para que não. Agora me veio um pensamento, né? Talvez não, acredito que até exista um interesse, né? Em a teoria da conspiração, né? Em alimentar esses comportamentos, porque assim as empresas vendem. Claro, sim. Até uma pergunta que eu recebi na caixinha de perguntas, depois a gente vai falar sobre comprar cursos online, né? Mas é uma coisa que é incentivada mesmo, porque as empresas, nós todos, a gente tem que vender, então vão criando artifícios. E quando eu falo desses 4 ingredientes, uma coisa que eu quero deixar muito clara é o seguinte: é importante a gente entender esses 4 ingredientes que levam a gente a comprar muito, para tirar da gente a culpa, tá? É pra gente entender como é difícil mesmo lidar com dinheiro, tá? Então porque a culpa, gente, não vai ajudar a gente em nada, né? Aliás, pelo contrário, quando a gente tá culpada, às vezes a gente vai o quê? Come demais ou compra. Coisas para se sentir mais culpada ainda.
Exatamente. Então, assim, eu falo isso pra gente tirar a culpa, pra gente ter uma compreensão. Mas tirar da culpa e colocando no lugar a compreensão, a gente precisa passar para um outro nível, né? Para um outro degrau. Que é, então, assim, diante de todos esses 4 ingredientes, o que eu posso fazer para eu lidar melhor com o meu dinheiro? Então, não é também só tirar a culpa e não fazer nada e continuar agindo como antes. É tirar a culpa e colocar no lugar, assim, quais passos que eu posso fazer para eu não cair mais nessa armadilha. Porque esses 4 ingredientes parecem armadilhas, né? E uma outra coisa, é muito armadilha, né? E uma coisa importante, gente, sem estratégia, a gente também não consegue mudança, né? Então, assim, só ter pensamento positivo, ou se arrepender de coisas que a gente fez, ou se culpar. Não, a gente tem que ter estratégias. E as estratégias variam de uma pessoa para outra, variam de um momento ao outro, né? Então, agora há pouco eu mencionei aqui na live o como que, para mim, essa coisa do merecimento pega forte, o como eu sempre tive dificuldade de gastar comigo por não me sentir merecedora. Então, eu tenho uma estratégia para lidar com isso. Estratégia essa que, por sua vez, também vai sendo modificada, né? Não é a gente estabelece uma vez e depois nunca mais. Então, assim, sem estratégia, a gente também, sem ajuda, sem estratégia, a gente não vai conseguir mudar os nossos comportamentos financeiros e nem as nossas crenças. Então, acho isso importante dizer. Então, entender esse mecanismo. Desculpa, pode completar. Não, só isso. Só, a gente tem que entender esses 4 ingredientes, né? Para a gente saber que, de fato, é difícil lidar por causa do contexto que a gente está, mas que é possível mudar e que a gente precisa de uma estratégia para mudar. Era só isso. Exatamente, né? Muitas vezes a gente subestima o poder de usar de estratégias, usar recursos. A gente confia muito que, eu vou conseguir sozinha, na intuição, força de vontade, mas não é para tudo, né? A gente precisa realmente ter uma estratégia para tudo, não, mas pelo menos para esses comportamentos aí que a gente não gostaria de ter, como, por exemplo, comprar em excesso. Eu só queria fazer um comentário aqui que eu achei interessante que a Rachel falou. Minha mãe ainda hoje me fala que você tem que dar graças a Deus porque você está nesse trabalho que você não gosta, né? Então, é claro, é melhor estar trabalhando do que não estar, né? Melhor estar ganhando pouco sem gostar do que estar sem fazer nada. Isso é uma coisa que eu sempre falo, apesar de eu trabalhar com busca do propósito, transição de carreira, usar seus talentos e potenciais, mas eu sempre falo, gente, ficar também desempregada esperando o propósito chegar, né? Por favor, não é. Sim. Então, assim, você está num emprego que não é legal, mas ajuda você a pagar as contas hoje, ok, desde que você tenha uma visão de futuro. Né? Então, se você não se inscreveu lá na jornada, se inscreve que a gente vai falar bastante disso. Então, não tem problema estar num emprego chato, num emprego ruim, temporária. Considere isso como uma fase. Por quê? Porque você vai ter já um projeto, uma visão e tem que ter uma estratégia para alcançar isso. E parte dessa estratégia é estar fazendo uma coisa que talvez você não esteja gostando muito nesse momento. Exatamente, é um passo para chegar onde se quer, né? Isso. E esse comentário da Rachel não apareceu para mim. Ou então eu perdi, né? Mas que bom que você viu e falou, Di. Ah, tá, que bom, mas que bom que você viu e falou. E eu adorei isso que a Rachel falou. Eu amei, porque tem algumas famílias que têm essa crença, e eu também tô nesse grupo, Rachel, queria te dar a mão aqui, dizer que nós estamos juntos aqui nesse grupo, que é o quê? Traduzindo. Tem muito isso, você tem que dar graças a Deus. Tipo assim, eu odiava ser recepcionista, odiava. Mas como eu era comunicativa, né, as empresas gostavam de me chamar para ser recepcionista, mas eu odiava. E eu sempre escutava isso, você tem que dar graças a Deus, porque muita gente quer estar no teu lugar. Sim. E sabe como que eu traduzo? Então, olha que coincidência, né? Você tem esse histórico, eu também, a Rachel também. Se tiver mais alguém aqui, comenta. Qual que é a minha tradução disso? Muitas famílias entendem, muitas pessoas entendem que desejar algo melhor é a mesma coisa que ser ingrato pelo que você tem agora. Isso é uma coisa que eu trabalho muito comigo. Por causa do meu histórico também. Gente, muito tempo, às vezes eu desejava alguma coisa na minha cabeça e eu contava a historinha na minha cabeça. Nossa, mas você já tem tanto, você tem mais do que um monte de pessoa, porque foi uma coisa que eu escutei muito na minha vida. Mas, depois de muito estudar, muito de olhar pra dentro e tal, né? Hoje eu tenho essa visão que eu também trago muito para minhas alunas e para minhas clientes. Gente, são coisas totalmente diferentes. Desejar uma coisa é totalmente diferente de ser ingrata pelo que se tem. Aliás, a gente está aqui no mundo para aprender, para superar e ter conquistas melhores, não é verdade? Exato. Então, assim, dar graça... E as coisas podem andar juntas, né? Por exemplo, quando a Rachel fala, minha mãe fala, você tem que ser grata pelo que você tem,
como é que é? Você tem que ser grata pelo emprego, você tem muita gente que você não tem. E junto com o seu desejo. Elas coexistem. Você é grata pelo trabalho que você tem, porque muita gente não tem, mas você não gosta dele. E você quer algo melhor. Então, tudo bem. Você não tá... Então, elas coexistem. Aí a Rochelle também é recepcionista. Ai, que legal! Eu não sabia. Faz tempo que a gente não... Eu encontrei. Faz tempo que a gente Nada não conversa. contra, né? Nada contra, mas assim, às vezes tem coisa que a gente não gosta de fazer, ponto, né? Sim, e várias vezes quando a nossa família fala isso, né, assim, porque meu objetivo aqui, gente, em hipótese alguma, é jogar pedra em pai e mãe, em nossos cuidadores, sabe? Não tem nada a ver com isso, pelo amor de Deus. Pelo amor, mas, né, aliás, é isso, assim, a gente pode ser grata à nossa criação e, somado a isso, vislumbrar pontos que a gente quer mudar e tá tudo bem, né? Não é só uma coisa ou outra. E eu acho que quando os nossos cuidadores, né, quem nos criou, nos disse essas frases, eles também são bem intencionados, embora possa não parecer, né? Eles querem que a gente fique feliz, eles querem que a gente esteja bem, e a forma é essa. Mas depois que a gente se torna adulta, né, e a Gi sabe disso melhor do que eu, a gente vai ressignificando essas frases e a gente vai mudando essas histórias que a gente conta na nossa cabeça, né? Claro que é um processo e demora. Então, Rachelle, por exemplo, você pode ir contando isso para você mesma. Eu sou grata por ter esse trabalho que é melhor do que não ter, que é melhor do que alguns outros trabalhos que eventualmente você já tenha tido, mas você quer coisas melhores. E você merece e vai atrás disso, e tá tudo bem. Né? E uma outra dica, assim, também, é compartilhar esse seu desejo de um emprego melhor com outras pessoas que possam te dar um outro de apoio emocional também, né? Inclusive, contar aí com a ajuda da Gi, que trabalha com isso, e tá começando, né, as inscrições para a jornada na semana que vem, porque às vezes também, assim, a gente pode compreender a atitude do outro, mas a gente também não precisa ficar... Se o outro nos fala uma palavra que não vai ser, que não vai nos acolher, a gente pode escolher compartilhar com outras pessoas, né? Também, assim, pra gente ir mudando esses nossos... Então, é importante, você falou uma coisa que me deu um estalo agora, né? A gente tem pessoas que vão estar ao nosso redor, que elas não pensam da mesma forma que a gente, que elas não têm a visão que a gente tem, e tá tudo bem. Você pode amar, né? Teu irmão, teu primo, teu pai, tua cunhada, teu tio, tua vizinha de porta, mas... de repente você é uma pessoa mais ambiciosa, né? Você tem desejos, você quer fazer, quer acontecer, a outra pessoa já não, né? Mas assim, tá numa outra vibe. E tá tudo bem, só que você tem que pensar assim, foi plantada uma visão dentro de você, por Deus, pelo universo. Então, é você que tem que dar conta disso, não é o outro, né? E aí, dentro do que a Mari falou, você ver em que mesas que você está se sentando. Não é que você vai desprezar as pessoas que não pensam como você, longe disso, Deus me livre. Mas em quem que você está? Se inspirando, se espelhando, né? Então é por isso que é bom ter essa rede, fazer parte de grupos de pessoas assim que tem mais ou menos esse pensamento, esse estilo, essa vibe que você tem, e não significa que você vai desprezar as outras pessoas que não pensam assim. Ai, adorei essa analogia de sentar na mesa. Vou usar sempre, vou me apropriar, que eu achei muito legal, adorei. Eu me apropriei, então pode se apropriar. Pessoas que porque podem expandir, exatamente. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu encontrei a minha praia, assim, a minha vibe, mais no digital do que na vida presencial. Vida presencial. Eu encontrei pessoas mais parecidas comigo, que têm a mesma visão que eu, do que até os meus amigos pessoais, né? Pessoas assim que eu convivo. Sim. E essa rede de apoio que a gente falou é muito importante mesmo, que nem quando eu tô com eu sou empreendedora há muitos anos, aliás, minha carteira de trabalho nunca foi assinada, gente, qualquer dia eu mostro aqui pra vocês, e assim, então quando eu quero trocar figurinha sobre empreendedorismo, eu também procuro o quê? Amigas e amigos que são empreendedores, porque se eu procurar pessoas que são CLT, que são funcionárias, elas podem ser que elas tenham muito pouco a contribuir nesse tema de empreendedorismo, né? Então é isso que você falou, aqui a Gi falou, vamos escolher qual mesa que a gente vai sentar para ter aquela conversa naquele momento, né? Eu me achava errada, porque eu fiquei muitos anos na CLT e eu não gostava, né? Não que eu era grata, claro, mas eu não gostava, não me identificava. Claro. Mas assim, como todo mundo, o sonho das pessoas ao meu redor era um bom emprego na CLT, eu falava, puxa, acho que eu sou ingrata. Né? Uma vez chegaram a me falar assim, Gisele, tem gente que daria um braço para estar onde você tá. Eu falei, meu Deus, como eu sou ingrata, né? Eu me achava errada. Começou horrível. Sim, sim.
Isso aqui, isso é muito. E o contrário também é verdadeiro, né? Pessoas que estão num ambiente de muito empreendedores, de familiares muito empreendedores e quer ser CLT, às vezes sofre isso. Prefere uma estrutura em volta, uma certa rotina, uma hierarquia, né? E tudo bem, são formas de pensar diferente, não significa que uma é certa e que a outra é errada. O que é CLT, Richelle? CLT é empresa, mundo corporativo, registro em carteira, hora para chegar, hora para sair, chefe. Isso é CLT. Sabe? Ai, gente, agora que eu vi, assim, os comentários... agora que eu vi o que a Richelle falou, eu não sei, os comentários pararam de subir assim pra mim. Ai, gente, Suzana, olha, a minha cardiologista entrou aqui, doutora Juliana, seja bem-vinda. Não tinha aparecido aqui pra mim. A doutora Juliana que apareceu aqui, minha cardiologista. Esperando aposentar, olha, eu conheço várias mulheres que chegam para mim já assim na faixa, né, próxima dos 50, passou um pouquinho dos 50, funcionária pública, fala, meu, estou louca agora para fazer alguma coisa que tenha a ver comigo, com a minha essência. Muito comum isso. E eu tenho pessoas próximas que falavam muito, por que você não presta um concurso? Olha, gente, agora que tá aparecendo os comentários que eu tô rodando, eles pararam de aparecer automaticamente para mim. Então agora eu vi da Richelle, vi outros da Tati. Isso, agora eu tô vendo da E quem tem concurso, então, família fica doida quando se quer empreender, porque no inconsciente coletivo, né, das pessoas das gerações anteriores, assim, concurso é tudo na vida. Exatamente. E assim, e a gente tá falando sempre aqui de como as questões são individuais, né, gente? De como é o que importa para cada pessoa, né? De cada uma olhar para dentro de si e descobrir o que é essencial. Quando a gente descobre o que é importante e essencial pra gente, a gente decide com o que a gente quer trabalhar, aonde a gente quer direcionar nosso dinheiro, né? Exatamente, então, saber valores. Valor. E por isso que essa parte do dinheiro, nessa parte emocional, eu adoro, assim, porque... E outra coisa, assim, a gente também tá num contexto que dificulta muito a gente saber o que é importante pra nós. Porque quando eu e a Gi, a gente tá falando aqui que a gente tem que olhar pra dentro de nós e descobrir o que é importante, gente, isso aqui é um processo, né? Que não acaba nunca, inclusive. A gente tá sempre nesse movimento. Mas é um processo também que a gente tem que, como eu falo, silenciar os ruídos externos, né? Porque é isso, a gente tem família falando que tem que prestar concurso, a gente tem... alguém falando que a gente é ingrato porque tem gente que daria tudo para estar onde a gente está. Então a gente tem que ficar silenciando esses ruídos externos para a gente estar sempre olhando para dentro da gente e escutando o que a gente gosta, o que é importante para a gente. Exatamente. Né? E eu já tenho... Isso tem muito a ver com dinheiro. Por exemplo, hábitos de compra, né? Tem pessoas que, eu sou uma delas, né? Que assim, eu gosto da experiência. Eu não faço isso muito, mas eu gosto da experiência de sentar e jantar num lugar legal, né? Tem gente que vai falar assim, nossa, mas isso é jogar dinheiro no lixo, porque o jantar é uma coisa que dura 2 horas, né? Então, por isso eu não faço muito. Mas para mim é uma experiência, são bons momentos. Eu sou uma pessoa mais da experiência do que dos bens materiais. Foi muito legal você falar isso, Gi, porque por isso o meu trabalho vai muito nesse aspecto, assim, quando eu atendo, principalmente quando eu atendo em consultoria e mentoria, é de entender o que é importante para cada uma, e eu ajudo a fazer o planejamento financeiro para que o dinheiro caiba nisso que é importante para cada uma. Então, por exemplo, se a Gi fosse minha cliente, eu nunca ia falar para ela, Gi, comer fora é jogar dinheiro fora. Imagina! Sabe? Para mim, por exemplo, gente, eu amo livros. Minha vida é cheia de livros, de cursos. Estudar para mim é uma coisa importante. Pode ser que para Tati não seja, pode ser que para Gi seja. Para Gi é sentar num restaurante e comer. Eu tenho 2 amigas, inclusive uma delas é chefe de cozinha. Então ela senta num restaurante, ela gasta 200, 300, 400 reais. E isso é ruim? Não, porque se cabe no orçamento dela e é importante para ela, não sou eu que vou dizer. Para mim não cabe, não é isso que para mim é importante. Então, eu sempre digo, né, a lidar bem com o dinheiro, a gente tem que pesar o que eu desejo, o que eu preciso e o que cabe no meu orçamento. Porque se a gente ficar só no campo do desejo, né, o nosso dinheiro... Aliás, muitos dos problemas que a gente tem tido com o dinheiro é porque a gente vai muito pro campo do desejo. Então, eu desejo isso, eu compro, eu quero isso, não. Então, a gente olha para dentro para entender o que é importante e também olha para fora para ver a quantidade de dinheiro, para planejar esse dinheiro, para fazer o dinheiro encaixar naquilo, né, que é importante para nós. Mas, assim, então, ninguém pode chegar pro outro e dizer isso é perda de... e você tá gastando dinheiro à toa.
Nem eu, quando eu atendo minhas clientes, eu falo isso. O que eu ajudo é adequar aquilo que é importante para ela no orçamento que ela tem. Sim, né? e tudo tem a ver Mas com nunca... contexto, né? Se fosse alguns anos atrás, você não imagina, né? Eu não podia sentar num restaurante legal, até ia, sei lá, numa pizzaria, um restaurante mais simples, mas um restaurante bacana, pedir um vinho, não, aí não, né? Claro, você não vai deixar de pagar plano de saúde para ir no restaurante, para comprar bolsa, maquiagem, né? É tudo uma questão de bom senso. Sim. Nossa, isso que você falou, Gi, faz muito sentido também essa coisa de contextos, né? Eu vou dar um exemplo meu, pessoal. Eu não nasci aqui em São Paulo, tá, gente? Eu moro em São Paulo, mês que vem faz 10 anos, mas eu morava numa cidade do interior chamada São Carlos. E quando eu mudei para São Paulo, eu comecei a ter muito mais desejos de compras e de ir a lugares que eu não tinha em São Carlos, porque o contexto que eu vivia não me trazia tantas coisas que São Paulo me traz. Né? Agora, uma pessoa que já nasceu aqui, ela já estava mais habituada com coisas que eu não tava. Então, assim, essa quantidade e essa variedade de restaurantes aqui, não tem onde que eu morava, porque lá tem 200 mil habitantes. Não é uma cidade pequena, mas comparada com São Paulo, né, ela é muito pequena. Então, isso tem muito a ver. Quando a gente muda de cidade, de emprego, de estado civil, né, eu também me tornei mãe faz 2 anos. Então, meus hábitos de consumo mudaram totalmente. Quando eu era solteira, eu ia muito em balada. Eu nem sei mais o que é uma balada hoje em dia, né? Depois de eu ter casado, depois então de eu ter tido filho. Nós, agora em pandemia, os nossos hábitos de consumo, de prioridade. Então, quando eu ensino também minhas clientes a fazer planejamento financeiro, eu também sempre falo, o planejamento é como a vida, ela está em constante movimento. Exato. Não tem nada que a gente faça hoje que dura para sempre, né? Porque ela muda quando o nosso estilo de vida muda, nossas prioridades, nossos gostos. Então, isso tem, Sim. que você falou, tem muito... Olha outra coisa que eu pensei, né? As ideias vão vindo. Eu faço atividade física por aplicativo. Deu certo para mim. Por incrível que pareça, deu certo para mim. As outras coisas não davam. Tem gente que fala assim, tá doida, eu quero pagar a melhor academia. Né? Tem pessoas que, sei lá, investem, sei lá, R$ 800, não sei quanto é que tá um plano aí de uma academia top, e aquilo é importante para ela, desde que não esteja tirando do essencial, né? Não esteja deixando né, de aí as necessidades dela, da família, enfim, guardar. Tudo bem, tudo é prioridade. De repente, essa mesma pessoa que gasta isso numa academia, ela não vai no salão. Ou ela não é de comprar bolsa, sapato e roupa. Não é mesmo? Sim, claro. Não, por isso que é isso. A gente tem que olhar para aquilo que é importante para a gente, que cabe no nosso orçamento. E isso vai variar muito de uma pessoa para outra. E aí você falou... e um outro exemplo de relacionado à atividade física, uma vez eu tive uma cliente que a gente analisando os gastos dela, ela falou, Mari, eu percebi que eu detesto academia. Eu pago academia, eu detesto. Eu parei de pagar academia, tô caminhando na rua e tô adorando. Então a gente também vai descobrindo que a gente tem necessidades e desejos a serem atendidos. E que há várias formas de atender essas necessidades e desejos. E alguns vão nos onerar muito financeiramente, outros não. Então a gente também consegue fazendo essas alterações, né? Carregar o celular, mas eu tô aqui. Tá. Gi, eu não acredito que faz 1 hora que nós estamos falando. Não, gente, e eu fico com tanta dó de perder os comentários, porque tem vários que eu não consegui ler, outros que eu li e não consegui comentar. Dá uma dó, né? Que quando grava a live, não grava os comentários. Eu queria tanto ter essa possibilidade. Se alguém souber como fazer isso, depois me manda, por favor. Porque eu não sei como comentar e mandar para Mari. Ai, porque tem cada coisa muito legal, né? Sim. Só por aqui. Nossa, esses dias meu celular descarrega. Ele está descarregando muito rápido, né? Ele descarregou no meio de uma live. Sem eu nem perceber. Eu tô com medo que eu não sei quanto que eu tô de bateria agora. Acho que está carregando, espero. Porque quando aconteceu isso, o carregador não estava legal, acredita? Jura? Não acredito. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Ai, boa ideia. Porque esse assunto, Mari, não tem, ele é infindável, ele é infinito. Eu também acho. E apaixonante, né? Eu sou suspeita, eu amo esse assunto. Também o que dá pra gente fazer se depois alguém lembrar de alguma pergunta e quiser mandar depois pra Gi ou pra mim. Ai, minha tia Gema tá aqui. Que bom, tia. Bem-vinda! A minha família quase inteira mora em Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo. Eu morei a vida inteira em São Carlos, mas eu nasci em Ribeirão Preto e minha família inteira mora em Ribeirão. Então é de lá que minha tia tá.
Ah, eu adoro interior. Difícil eu ir, mas eu gosto bastante da vibe de interior. Ah, eu gosto também. Então, esse assunto aí dá pano para manga, né? Dá para falar de muita coisa, né? Tem essa questão aí do quanto a gente vai mudando as nossas prioridades ao longo da vida, da importância de, assim, não dá para ter tudo, né, Mari? Também tem isso, né? Não dá. É, É, tem que selecionar, né? O que faz é, sentido, o que você fala, não, isso realmente eu faço questão, né? De ter, sei lá, comprar acessórios bons, né? Brinco, colar, etc. Eu já não sou muito de usar, uso muito pouco. Mas, enfim, o que realmente você faz questão, o que faz sentido, e separar daquilo que não é prioridade e daquilo que não é importante. Afinal, para que você realmente possa, né, além de bancar o teu estilo de vida, também guardar dinheiro e sonhar, né? É sim, visão de futuro. Pessoas têm dificuldade em receber dinheiro. Ah, ixi, isso tá com cheio. certeza, Ju. Com certeza, né? Às vezes recebe já até às vezes até ganha bem, mas aí gasta tudo, então é o que a gente tinha Sim, falado antes, fica com dificuldade de receber. Isso que você falou hoje, ai, gente, acho que eu me perdi. Tinha comentado um negócio. Ah, que o dinheiro é finito, né? E na verdade, os nossos maiores recursos na vida todos são finitos, né? Tempo, energia e dinheiro. exatamente. Então, o dinheiro nos traz uma limitação, uma realidade que não é só ele que traz, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente já tem que lidar com essa finitude dos outros recursos. Então, com o dinheiro não seria diferente, né? Então, a gente tem que saber mesmo onde que a gente direciona nosso tempo, nossa energia, nosso dinheiro. Que dicas vocês dão para quem está na luta para comprar um apartamento? A Richelle perguntou. Richelle, são várias dicas, na verdade, né? Eu tenho uma consultoria só sobre esse assunto, mas algumas dicas que eu já dou de antemão é não fazer por impulso, tá? Eu não recomendo nunca a gente comprar por impulso, né? Embora os gastos menores, a gente tá ali no mercado, tem um bombom, a gente compra, tá tudo bem. Mas os gastos maiores, eu não recomendo a gente fazer por impulso. Eu recomendo você estudar bastante sobre o seu comportamento financeiro, se planejar financeiramente, fazer as contas e principalmente ir muito preparada quando você decidir ir até um lugar para fazer a compra. Você está com muita informação e muita informação do empreendimento, de juros, sobre o dinheiro e sobre você mesma, para você não cair na ladainha de corretor de imóveis, porque eu tenho vontade de morrer com as coisas que eles Nossa, falam muito para os chato. clientes para vender. Eu acho desumano, inclusive, várias vezes, porque Muitos gatilhos a mentais. narrativa dele, exatamente, faz com que várias pessoas entrem em ciladas assim muito graves e causem problemas gravíssimos nas vidas das pessoas, né? Porque a gente também sabe que problema financeiro gera problema de saúde, problema de briga de cônjuge. Então, assim, então essas são as principais dicas que eu te dou, porque eu consigo falar delas aqui nesse tempo curtinho. Mas se você quiser, depois você me manda mensagem e a gente conversa melhor. E tem Fazer mais um outro alguma coisa para ter aqui que renda é extra também, né? renda extra também. Ó, a Tati perguntou. Tem relação com o comportamento de compra e consumo. Tem gente que não pode ver uma promoção e vai gastar em várias blusas baratinhas. Já outras pessoas têm outra percepção de comprar algo mais caro. É verdade. Sim, É... Ó, a Richelle falou assim, estamos nesse processo de comprar apartamento, mas parece tão difícil. Mas se planejar é necessário. E deixa eu só ver o que mais que a Tati falou aqui, de melhor qualidade. Pois é, Tati, e assim, aqui a gente tem que entender o perfil de cada pessoa, né? Assim, agora essa coisa que muita gente acaba comprando em promoção é porque o nosso cérebro também, ele é mais programado, a gente tem mais medo de perder do que de ganhar. Então, quando a gente vê uma promoção e a gente não compra, ou a gente vê algo que a gente deseja e a gente não compra, o nosso cérebro entende que a gente está perdendo. exato. Inclusive, uma coisa que eu trabalho muito nas minhas mentorias, nas minhas consultorias e cursos, é inverter isso. E é um processo, né? Então, a gente começa a mostrar para o cérebro que quando a gente faz algo sem pensar e que nos prejudica, é aí que a gente está perdendo. E não quando a gente deixa de comprar que a gente está perdendo, sabe? Exatamente. E outra coisa que me veio também, Mari, é que tem pessoas que têm uma mentalidade assim, eu prefiro ter, sei lá, comprar 20 peças de roupa simplesinha, de qualidade duvidosa, mas eu quero ter quantidade. A outra pessoa fala, não, eu já prefiro ter um blazer e uma camisa, mesmo que for, né, um valor alto, investimento alto, mas de boa qualidade. Sim, que é o que a Tati estava falando, né? Isso. Eu acho que isso depende muito do que é importante para cada pessoa, depende muito do contexto na qual ela está inserida, né? Tem trabalhos que requerem que a pessoa esteja muito melhor vestida. Eu estava conversando outro dia isso com uma cliente minha,
Porque tem mulheres que frequentam um salão de beleza toda semana. Gente, se eu vou de 3 a 4 vezes no ano, é muito. Mas, assim, eu posso fazer isso porque não é uma coisa que para mim é muito importante e porque o meu trabalho não exige. Mas tem mulheres que gostam e tem mulheres que também precisam, pelo lugar que elas trabalham e tal. Por isso que é um contexto que a gente tem que, né, analisar. A Tati trabalha em universidade, que agora está online, né, por causa da pandemia, mas fora da pandemia é presencial. Enfim, então os nossos contextos e os nossos gostos exigem determinadas aparências, determinadas escolhas, atitudes e não outras, né? Exato. Fase da vida, né? Fase da vida. Da Quando eu era mais novinha, eu fazia festa na 25, no Brás, né? Nada contra, é tudo a favor. Mas hoje eu tenho mais, eu me sinto melhor, né? Tendo menos peças, mas assim, com um melhor corte, um melhor tecido. Então também vai muito da fase da vida, né? Que a gente se encontra. Totalmente. Ai, Gi, e agora que eu vi que são 10 para as 9, eu vou precisar. Tá eu tô tarde. amando esse papo. Por mim, a gente poderia falar mais tempo. Vamos marcar outra. Vamos marcar outras, porque eu tô aqui com meu marido me esperando. Sim. Tati, dá aula de comportamento do consumo. Desculpa, Gi, eu só fui ler que a Gi falou que a Tati falou aqui que dá aula de comportamento do consumidor. Tati. Ai, Tati que é massa, mulher do marketing, dos arquétipos. Só tem mulher foda aqui, top. Só mesmo, Mari, eu amei, adorei a nossa conversa, adorei você estar aqui com a gente nesse sábado à noite. Quem não se inscreveu na jornada, vai lá, se inscreve. Mari, você quer dar alguma mensagem final, alguma dica para colocar em prática já para quem está aí nessa... Não vou usar a palavra nessa luta, nessa batalha, porque dá uma conotação negativa. Mas está nessa missão, nessa missão aí de melhorar a vida financeira. Ó, 2 dicas bem importantes, gente. Antes de comprar alguma coisa, né, dá um pause. Eu sempre ensino isso para minhas alunas e para minhas clientes. Um pause, sabe? Aonde a gente para, e é um processo, tá, gente? E um pause assim, nossa, mas será que eu quero comprar isso mesmo? Para que eu quero comprar isso? O que eu vou sentir quando eu comprar isso? O que eu vou sentir se eu não comprar? Claro, gente, eu não tô falando sobre comprar um bombom, tá? A não ser que você compre bombom todos os dias, mas, tá? E para você analisar o que você tá sentindo, o que você tá desejando, será que é aquele produto que vai atingir aquilo que você está desejando? Porque às vezes não é. Às vezes é ligar para uma amiga, às vezes é escrever, às vezes é dançar, às vezes é ouvir uma música. Então, olha, né, o rol de coisas que podemos fazer que não incluem a compra e que pode ajudar a gente a lidar com aquelas emoções, tá? E a segunda dica é também olhar para as nossas emoções, não só no momento que a gente vai fazer a compra, né, gente? Porque assim, né, e a Gi que é psicóloga sabe disso, a gente tem que estar o tempo inteiro olhando para as nossas emoções, para a gente entender nosso perfil, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu fui entendendo essas coisas que eu sinto de falta de merecimento, eu fui entendendo, assim, essa coisa que quando eu desejava mais, eu me sentia que eu estava sendo ingrata com aquilo que eu já possuía. Então, isso foi de um trabalho, de olhar para dentro. Então, assim, né? Olha sempre para isso. Autoconhecimento, gente. Nunca é demais, é necessário. É igual tomar água, fazer xixi, escovar o dente, tomar banho, que a gente tem que fazer todo dia. É necessário. Isso aí, Tati, eu preciso. Exatamente. Eu comecei a usar essa tática quando eu nem fazia psicologia ainda, mas quando às vezes eu dava uma extrapolada, assim, né? Em compra. E aí eu comecei a fazer isso intuitivamente. Falar, não, peraí, vou dar uma volta no quarteirão, eu vou ver se eu preciso mesmo, vou refletir. E a vontade quase sempre passa. Às vezes não passa, mas... E às vezes não passa e a gente troca por outra coisa. Então essas perguntas são ótimas. Eu quero, eu preciso, eu posso. Se eu comprar isso aqui, eu posso estar tirando de outra coisa que vai me dar mais realização, né? Então, consciência, né? Fazer as coisas com consciência, né? Exatamente. E a última coisa que eu queria falar é, de novo, obrigada, Gi, pelo convite. Obrigada por todo mundo que está aqui. Eu amo fazer live, eu amo conversar, eu amo falar sobre esse assunto. E dizer para quem não está me seguindo no Instagram, ainda me segue por lá. Eu tenho um monte de conteúdo legal. O meu trabalho é mais legal ainda do que o meu conteúdo, porque é onde eu entrego mais coisa. Eu tenho um curso sendo vendido agora de planejamento financeiro, um curso online. De finanças pessoais, é um curso de planejamento financeiro. Ele é muito bom. A Daiane que estava aqui está fazendo. A Su que está aqui está fazendo, mas é um outro. E, gente, ele é muito barato, tá? Então, assim, não é problema a falta de dinheiro. Eu tenho um e-book grátis que eu posso mandar. Enfim, me segue no Instagram, me manda direct que a gente conversa mais
sobre como outras formas que eu posso ajudar sobre esse assunto. Maravilha! Obrigada, Assunto Gi. muito necessário da Mari. E já repeti, mas vou falar mais uma vez só para finalizar. Quem não se inscreveu no curso, vai lá, que vai ser... Olha, vai ser assim demais, tá? Não só quem está fazendo transição de carreira, mas quem já fez a transição, mas precisa ter foco, força, persistência. Vai lá também que vai te ajudar bastante. Redirecionar nicho. Gente, amei ter vocês aqui. Mari, olha, para um sabadão à noite assim, né? O pessoal tá aqui. Muito bom, te agradeço bastante. Eu que E vamos agradeço. curtir agora o nosso final de semana. Um ótimo domingo para todas, todos. Boa noite. Obrigada, Gi. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite.